Você já se perguntou por que um livro tão fascinante como o livro de Enoque não está na sua Bíblia? Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás dessa antiga obra e entender por que ela foi deixada de fora do cânon sagrado que conhecemos. Prepare-se para uma viagem no tempo, de volta aos dias em que anjos caminhavam entre os homens. O livro de Enoque é uma coleção de escritos atribuídos a Enoque, o bisavô de Noé, aquele que, segundo Gênesis, andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O livro é dividido em várias partes e nos transporta para um universo repleto de visões celestiais, anjos caídos e profecias sobre o fim dos tempos. Imagine só, anjos chamados de vigilantes, descendo à terra, ensinando segredos proibidos à humanidade e se unindo a mulheres mortais. Dessa união nasceram os gigantes, os Néfilim, criaturas que trouxeram corrupção e violência ao mundo, levando ao grande dilúvio. Enoque então viaja pelos céus, recebendo revelações sobre a criação, o destino da humanidade e o julgamento final. Parece roteiro de filme, não é? Então, com uma história tão rica e intrigante, por que ele não foi incluído na Bíblia? A principal razão está ligada ao processo de formação do cânon bíblico, especialmente o cânon hebraico, que forma o nosso Antigo Testamento. Por volta do primeiro século depois de Cristo, líderes religiosos judeus se reuniram para definir quais livros seriam considerados divinamente inspirados. Havia critérios rigorosos. Um livro precisava ter sido escrito em hebraico, ter uma autoria claramente profética e ser amplamente aceito pelas comunidades judaicas da época. O livro de Enoque, embora popular, apresentava alguns problemas. A data de sua composição é incerta, com partes escritas em períodos diferentes, muito depois da época em que Enoque teria vivido. Além disso, grande parte do texto que sobreviveu até nós está em etíope e aramaico, não em hebraico. E o mais importante, seu conteúdo, com detalhes sobre anjos e uma cosmologia complexa, foi considerado por muitos como uma expansão imaginativa e não uma revelação divina direta, como os livros de Moisés ou dos profetas. Curiosamente, o livro de Enoque não foi completamente esquecido. Ele teve uma influência enorme no pensamento judaico e cristão primitivo. Você sabia que há uma citação direta dele no Novo Testamento? Na Epístola de Judas, versículos 14 e 15. Lemos uma profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com seus santos para julgar a todos. Isso mostra que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam o livro, mesmo que ele não tenha sido incluído em sua coleção final de escrituras sagradas. Muitas ideias que hoje associamos à cultura popular sobre anjos, demônios e o Apocalipse têm raízes diretas no livro de Enoque. Você já ouviu falar de um livro tão antigo e controverso que foi banido da Bíblia? Um livro que fala sobre anjos caídos, gigantes que caminhavam pela terra
nosso mundo. O livro de Enoque é um texto judaico antigo, atribuído a Enoque, o bisavô de Noé. Sim, aquele mesmo Enoque que, segundo o livro de Gênesis, andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O livro expande essa ideia de uma forma espetacular. A primeira parte, e talvez a mais famosa, é a história dos vigilantes. Eles eram um grupo de anjos que desceram à terra, encantados pela beleza das mulheres humanas. Ignorando as ordens divinas, eles tomaram esposas e ensinaram à humanidade segredos proibidos, como a feitiçaria, a criação de armas e até mesmo a maquiagem. Essa união profana gerou uma descendência terrível. Os nefilins, também conhecidos como gigantes. Agora imagine um mundo habitado por gigantes de centenas de metros de altura, com um apetite insaciável. O livro descreve como eles devoraram toda a produção humana e, quando isso não foi suficiente, começaram a devorar os próprios humanos e até uns aos outros. A violência e a corrupção desses seres e de seus pais angelicais contaminaram o mundo inteiro. Foi essa corrupção extrema, segundo o livro de Enoque, que levou Deus a decidir purificar a terra com um grande dilúvio. Os anjos caídos foram julgados e aprisionados em um abismo de escuridão para aguardar o juízo final, enquanto os espíritos dos gigantes mortos permaneceram na terra como demônios para atormentar a humanidade. Mas o livro de Enoque não para por aí. Ele nos leva a uma verdadeira jornada cósmica. Enoque é arrebatado aos céus e guiado por anjos através dos 7 céus, cada um com suas próprias maravilhas e segredos. Ele descreve o trono de Deus, cercado por fogo e anjos, cantando louvores. Ele aprende sobre os movimentos dos astros, os calendários, os ventos e as estações, recebendo um conhecimento astronômico e cosmológico que era muito avançado para a época. Enoque também tem visões do futuro, incluindo a vinda de um Messias, chamado de Filho do Homem, o juízo final, a punição dos ímpios e a recompensa dos justos em um novo céu e uma nova terra. Então chegamos à grande pergunta: com uma história tão épica e cheia de detalhes, por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia canônica para a maioria dos cristãos e judeus? Embora tenha sido muito popular e até mesmo citado no Novo Testamento, como na Epístola de Judas, a igreja primitiva teve algumas ressalvas teológicas sérias. Primeiro, a origem do mal. Enoque atribui grande parte da culpa aos anjos caídos, o que poderia diminuir a responsabilidade humana pelo pecado. Um conceito central na teologia bíblica, que começa com Adão e Eva. Além disso, as descrições cosmológicas e os detalhes sobre a hierarquia dos anjos eram considerados excessivamente especulativos e não estavam alinhados com a sobriedade dos textos que acabaram sendo escolhidos para o cânon. Basicamente, os líderes da igreja optaram por textos que eles acreditavam ter uma origem apostólica mais clara e uma mensagem teológica mais consistente. O livro de Enoque foi visto como uma obra historicamente interessante e espiritualmente rica, mas não divinamente inspirada no mesmo nível que os livros canônicos. A única grande exceção é a Igreja Ortodoxa Etíope, que o considera parte de seu cânon oficial até hoje. Em resumo, o livro de Enoque é uma janela fascinante para o pensamento judaico do período do Segundo Templo. Ele nos oferece uma narrativa grandiosa que influenciou profundamente as ideias sobre anjos, demônios e o fim dos tempos. Embora não seja escritura sagrada para a maioria, seu valor como documento histórico e literário é inegável. Ele nos lembra que o universo espiritual, na antiguidade, era imaginado de formas muito mais complexas e dramáticas do que costumamos pensar. E você? O que acha? O livro de Enoque deveria ter sido incluído na Bíblia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Primeiro, é importante entender que os escritores bíblicos viviam em um contexto cultural e histórico real. Eles interagiam com o mundo ao seu redor, liam, ouviam histórias e conheciam a literatura de sua época. Seria estranho se eles escrevessem isolados de toda essa influência, não é mesmo? Um dos exemplos mais conhecidos está no Novo Testamento, na pequena carta de Judas. No versículo 14, Judas cita diretamente o livro de Enoque, dizendo: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." O livro de Enoque é um texto apócrifo judaico, muito popular na época, mas que nunca foi considerado parte do cânon das escrituras hebraicas ou do Novo Testamento pela maioria dos judeus e cristãos. Então, por que Judas o citou? Simplesmente porque aquela passagem específica de Enoque continha uma verdade que se alinhava
com a mensagem que Judas, sob a inspiração do Espírito Santo, queria transmitir sobre o juízo final. Ele usou uma fonte conhecida por seus leitores para reforçar um ponto teológico verdadeiro. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo, um dos maiores intelectuais do seu tempo, também fez isso, e de forma brilhante, em seu famoso discurso no Areópago, em Atenas. Registrado em Atos capítulo 17, Paulo estava falando para um público de filósofos gregos. Para se conectar com eles, ele citou os próprios poetas e pensadores gregos. Ele diz: pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A primeira parte é uma provável alusão ao poeta Epimênides de Creta. E a segunda, somos também sua geração, é uma citação direta do poeta Arato. O que Paulo estava fazendo? Ele estava construindo uma ponte. Ele usou um ponto de contato, algo que seus ouvintes já conheciam e aceitavam, para apresentar a eles uma verdade maior. O Deus verdadeiro desconhecido que eles adoravam sem conhecer. Ele não estava dizendo que toda a obra daqueles poetas era inspirada por Deus. Ele estava usando uma centelha de verdade que encontrou na cultura deles para iluminar o caminho até o Evangelho. É uma estratégia de comunicação genial. Outro exemplo interessante está no Antigo Testamento. Várias vezes, os livros históricos como Josué, Reis e Crônicas mencionam outras fontes, como o livro de Jazar ou o livro das Crônicas dos Reis de Judá. Por exemplo, em Josué 10 e 13, lemos sobre o sol que parou, e o texto pergunta: porventura não está isto escrito no livro de Jazar? Esses eram provavelmente registros históricos ou anais da corte, que serviam como fontes para os historiadores bíblicos compilarem seus relatos inspirados. Os autores não estavam inventando a história. Eles estavam pesquisando e usando documentos da época para registrar os eventos com precisão. Tudo sob a guia do Espírito Santo. Então, qual é a grande lição aqui? Citar uma fonte não significa endossar a fonte inteira. É como hoje. Eu posso citar uma frase de um filósofo famoso em uma conversa para ilustrar um ponto, mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo que ele já escreveu. Os autores bíblicos fizeram o mesmo. Eles usaram seletivamente trechos de fontes não bíblicas que continham verdades parciais ou fatos históricos corretos para comunicar a mensagem, inspirada por Deus de forma eficaz para seus públicos específicos. Essa prática não diminui a autoridade da Bíblia. Pelo contrário, ela a enriquece. Mostra que a fé bíblica não existe em um vácuo, mas dialoga com a cultura e a história. Mostra a soberania de Deus, que pode usar até mesmo fontes seculares e textos naocananicos para cumprir seus propósitos e revelar sua verdade. A inspiração divina não está na fonte original da citação, mas na escolha e aplicação que o autor bíblico fez dela dentro do texto sagrado. A Bíblia continua sendo a única régua de fé e prática. A palavra de Deus inspirada, inerrante e suficiente para nós. Espero que essa exploração tenha aberto seus olhos para a profundidade e a riqueza da palavra de Deus. É um livro vivo que se conecta com a nossa realidade de maneiras surpreendentes. Em todo o Novo Testamento, Jesus e os apóstolos citam muitas vezes o Antigo Testamento, Salmos, Isaías, Moisés, etc., mas não há nenhuma evidência de que eles consideravam o livro de Enoque como escritura sagrada. Isso pesou muito na decisão da igreja primitiva. É uma pergunta fascinante, e a resposta nos leva a uma jornada pela história da formação das Escrituras. Para começar, vamos entender a importância das citações no Novo Testamento. Quando Jesus queria ensinar algo profundo, ele frequentemente usava a frase "está escrito". Com isso, ele estava se referindo diretamente às Escrituras hebraicas, o nosso Antigo Testamento. Os apóstolos, como Paulo e Pedro, seguiram o mesmo padrão. Eles citaram profusamente livros como Salmos, Isaías e Deuteronômio, para provar que Jesus era o Messias prometido. Essas citações eram a maneira de dizer: olhem, isso sempre foi o plano de Deus. Está aqui na palavra oficial. Elas funcionavam como um selo de autoridade divina. Agora, vamos falar sobre o livro de Enoque. Este é um texto antigo, muito interessante, escrito alguns séculos antes de Cristo. Ele fala sobre anjos caídos, gigantes, profecias, sobre o fim dos tempos e as viagens de Enoque pelos céus. É um livro cheio de detalhes impressionantes e que era popular entre alguns grupos de judeus na época de Jesus. Sem dúvida, é uma obra importante para entender o pensamento judaico daquele período.
Então chegamos ao ponto central. Se o livro era conhecido, por que não foi incluído na Bíblia? A resposta está naquilo que não encontramos. Apesar de todo o conhecimento que Jesus e os apóstolos demonstravam das Escrituras, eles nunca citaram o livro de Enoque como palavra de Deus. Nunca disseram está escrito em Enoque. Da mesma forma que fizeram com Isaías ou os Salmos, é verdade que o livro de Judas, no Novo Testamento, contém uma pequena passagem que se assemelha muito a uma parte do livro de Enoque. Judas diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre a vinda do Senhor com seus santos. Alguns estudiosos acreditam que Judas pode ter se referido a uma tradição oral ou até mesmo ao próprio livro, que era conhecido na época. No entanto, citar uma verdade que também está em outro livro não é o mesmo que validar o livro inteiro como escritura inspirada. Paulo, por exemplo, chegou a citar poetas gregos em seus discursos, mas isso não significa que ele considerava os poemas gregos como parte da Bíblia. Essa ausência de validação por parte de Jesus e dos apóstolos foi o fator decisivo para a igreja primitiva. Os primeiros líderes cristãos, ao definirem quais livros fariam parte do Novo Testamento e ao confirmarem o Antigo Testamento, usaram um critério fundamental. Os livros foram escritos por um profeta ou apóstolo, ou foram endossados por eles. Eles olharam para a tradição que receberam diretamente dos apóstolos. E nessa tradição, o livro de Enoque não tinha o selo de aprovação apostólica como escritura. Portanto, a decisão de não incluir Enoque no cânon bíblico não foi arbitrária. Foi um processo cuidadoso, baseado na autoridade de Jesus e dos apóstolos. Eles são o nosso guia. Se eles não trataram o livro como escritura, a igreja, em sua sabedoria, seguiu o exemplo deles. Hoje podemos ler o livro de Enoque como um documento histórico valioso, que nos ajuda a entender o contexto daquela época, mas não com a mesma autoridade da Bíblia. A palavra de Deus, inspirada e confirmada por Cristo.